A paz do Senhor, meus irmãos. Estava lendo a palavra de Deus aqui e Deus falando comigo acerca de uma certa situação onde João Batista estava preso, mas ele estava ouvindo as notícias que estavam acontecendo em Jerusalém e ele pediu para os seus discípulos ir averiguar e falar com Jesus para saber se era ele mesmo, o Messias, que haveria de vir após ele. E os seus discípulos foram até Jesus. Uma situação onde que Jesus tinha feito vários milagres em Cafarnaum, estava em Jerusalém, e na passada os discípulos de João Batista chegaram até Jesus e perguntaram, e disseram para ele: Jesus, és tu o Messias? Nosso mestre João Batista manda perguntar se és tu o Messias, aquele que haveria de vir. E Jesus disse para eles, no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 22. Respondendo então Jesus disse-lhe: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado aquele em que em mim não se escandalizar. Então Jesus deu essa boa nova para João Batista. Vão lá com ele e diz para ele, que o que vocês têm visto aqui, o que está acontecendo. Os cegos estão voltando a enxergar através do milagre de Jesus. Os surdos estão voltando a ouvir. Aleluia, louvado seja o nome santo de Jesus. Os paralíticos estão andando. Os leprosos estão sendo purificados. E aos pobres é anunciado o Evangelho. Irmãos, todas essas coisas estão acontecendo nos dias de hoje. É bem verdade que a gente não vê algumas coisas, uns milagres assim, acintuosos como nos dias de Jesus. Mas, meus irmãos, falando espiritualmente, os cegos desse mundo aí fora estão tendo uma visão melhor, uma visão espiritual através da palavra de Deus. Quando é anunciado o Evangelho, os cegos começam a enxergar a verdade. Os surdos, quando a palavra de Deus lhes é anunciada, o poder da palavra abra os ouvidos daqueles que não querem escutar. Estamos falando espiritualmente, não? Porque muitos estão cegos e surdos espiritualmente. Não querem enxergar e não querem ouvir. Mas quando a palavra de Deus é anunciada, eles voltam a enxergar a verdade e voltam a ouvir a palavra de Deus. Também aqui os leprosos, os coxos, os aleijados, aqueles que não andavam mais nos caminhos do Senhor, nós estamos falando espiritualmente, aqueles que não andavam mais, agora eles estão andando, eles estão voltando a andar nos caminhos do Senhor, porque o Evangelho é anunciado. Porque tem homens e mulheres de Deus anunciando o Evangelho a toda criatura. Por isso que nós não podemos cessar de anunciar a palavra de Deus. Os leprosos são purificados. Meu irmão, minha irmã, quantos homens e mulheres que estavam sujos
estavam leprosos espiritualmente, envolvidos com drogas, envolvidos com prostituição, envolvidos com feitiçarias, e hoje eles estão servindo a Deus. Eles foram purificados pelo sangue do Cordeiro e agora estão aí servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, porque Deus é fiel. Aleluia, louvado seja o nome santo de Jesus. Os mortos ressuscitam. Muitos que estavam mortos espiritualmente, agora eles são ressuscitados pelo poder da palavra de Deus. Deus é tremendo, irmãos. Deus tem feito esses milagres ainda nos dias de hoje. Mesmo que pareça que você não está ouvindo, não está vendo, mas Deus está operando ainda nos dias de hoje. E para finalizar aqui, irmãos, aos pobres é anunciado o Evangelho do Senhor. Aleluia. É anunciado o Evangelho. Não cesse de pregar o Evangelho, irmãos. Não cesse de falar do amor de Deus, o que Deus tem feito na tua vida. Porque Deus, Ele é poderoso e misericordioso e Ele vai fazer todos esses milagres na minha e na tua vida. Alguém que está na tua família, cego, surdo, coxo, leproso, ou até mesmo morto espiritualmente, Deus, através dessa palavra que nós temos lidos aqui, irmão, aleluia, pode operar esse milagre na tua vida, no teu lar, no teu familiar, no teu amigo, no teu vizinho. Basta você pregar o Evangelho com natureza, com naturalidade, com simplicidade e não deixar o Evangelho morrer. Eu queria deixar essa palavra, irmãos, porque Deus tem tocado no meu coração. São muitos que estão enfermos espiritualmente, a igreja está enferma espiritualmente. E é somente a palavra de Deus é quem vai salvar, curar, libertar. É a palavra que batiza com o Espírito Santo para a gente ser cheio da glória de Deus. E Deus quer fazer isso no nosso meio, nessa última hora. Não cesse de pregar a palavra de Deus. Que Deus venha abençoar a tua vida, os teus planos, os teus projetos. E não se esqueça, irmão. Continue meditando e buscando na palavra de Deus. Quero deixar essas palavras em nome de Jesus. E não se esqueça, irmão. Se inscreva no nosso canal. Venha ouvir uma palavra de Deus. Curte. Compartilhe com seus amigos. E comente aí. Que isso não é para glorificar o irmão Valdir, não. É para glorificar a Deus e a palavra de Deus ser anunciada a toda criatura. Que Deus venha abençoar o teu dia, tua semana e a todos que te rodeiam, em nome de Jesus.